A palavra do Senhor, aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, ela tem a preocupação exatamente esta. Paulo está vivendo um tempo dramático, Paulo está vivendo talvez os seus últimos dias na face da terra, ele já está sentindo que já está preparando-se para encontrar com o seu Deus, com o seu Senhor. Isso vai ficar evidente no final desta carta, no final da carta, segunda carta de Paulo a Timóteo. E diante dessa preocupação que Paulo, irmãos, tem em deixar o seu filho na fé, Timóteo, pois Timóteo era pastor de uma importante igreja ali na Ásia Menor, também ali com influência de Paulina, talvez fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo fica na responsabilidade e se sente responsável em dar talvez as suas últimas instruções a Timóteo. Se vocês lerem, irmãos, a primeira carta de Paulo a Timóteo, vocês vão perceber que na primeira carta de Paulo a Timóteo, a preocupação de Paulo está em olhar para uma questão local, uma questão eclesiástica de base. O que Paulo está preocupando na sua primeira carta, ali quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo? Ele está preocupando em dar a Timóteo orientações como dirigir uma igreja, como conduzir o rebanho do Senhor, como selecionar um presbítero, como se dirigir a um ancião, como se dirigir a uma irmã da igreja, como se dirigir a uma jovem, a um jovem da igreja. Então Paulo está falando de forma muito prática na sua primeira carta, dando instruções para um jovem pastor, como ele deveria se posicionar dentro do trabalho eclesiástico. E aquela pessoa que vai assumir a igreja deve decorar a primeira carta de Paulo a Timóteo. Deve ler mais uma vez, até entender o que Paulo está aplicando ali a Timóteo, o que Paulo está querendo explicar ao seu filho na fé, Timóteo. Na sua segunda carta, nós estamos vendo uma urgência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se mostra urgente, se mostra ali um tanto preocupado em instruir o seu filho na fé, Timóteo, por causa dos perigos que agora estão se formando. Quais eram esses perigos, irmãos, que estavam se formando? Nós vimos na primeira carta e em outras muitas cartas do apóstolo Paulo uma preocupação com o judaísmo ou com os cristãos judaizantes, que eram judeus transvestidos em cristãos, que não eram, na verdade, nem cristãos e nem judeus, e que queria fazer um sincretismo do judaísmo ao cristianismo. O que é isso? Queria trazer atribuições do judaísmo ao cristianismo. Queria trazer o modelo antigo de adoração, ritualístico, lá do Antigo Testamento, agora para a igreja de Deus, a igreja cristã. E nós entendemos que nós não somos, irmãos, uma continuação do judaísmo e nem uma ramificação do judaísmo. Nós herdamos apenas as escrituras de Deus, que era tão comum a eles quanto a nós. Mas nós não estamos mais lá na antiga aliança. O modelo de adoração da antiga aliança não é mais o nosso modelo de adoração. O modelo de culto da antiga aliança não é mais o nosso modelo de culto. Na antiga aliança nós tínhamos observações que éramos incapazes de praticar. Havia mandamentos que homem algum poderia praticar. Por isso todos eram dignos de morte. Todos fracassaram em obedecer à antiga aliança, ou os mandamentos da antiga aliança. Mas o Senhor Jesus vem e cumpre isso nele mesmo. Ele não apenas cumpre, mas ele cumpre com justiça, porque todos os atos deles estavam sendo atos feitos, realizados em justiça. Por quê? Porque ele não tinha pecado. E por que ele não tinha pecado, pastor? Ele não tinha pecado porque ele era o único homem não nascido em pecado. Ele apenas nasce da semente da mulher. Mas tal como filho da mulher, ele também era filho de Deus. O que Paulo vai chamar de segundo Adão. Ele é, então, o segundo Adão. Ele é aquele que vem para resolver o problema do homem. Se por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem, somente por um homem, esse pecado deveria ser tirado do mundo. Adão é criado sem pecado,
sem culpa. Ele peca e absorve a culpa e nos gera um problema contínuo. Ele gera um problema para toda a humanidade. Todos os homens nascem debaixo do pecado. E não há nada que o homem possa fazer para se redimir. E não há nada que o homem possa fazer para ser bonzinho diante de Deus. E não há nada que o homem possa fazer para ser justo diante de Deus. A palavra de Deus fala que não há nenhum justo, nenhum sequer. E o que o judaísmo queria? O judaísmo queria ser justo com seus próprios esforços. O judaísmo queria o quê? Ser justo e ser santo e chegar aos céus por meio da sua própria labuta, pela sua própria disciplina religiosa. Havia um extremo, o quê? Uma santidade fraudada em um comportamento de tradição, em um comportamento, né, de obras. Obras que a palavra de Deus fala que é morta. Por que é morta? Porque todas as obras que não vêm da fé é morta. Todas as obras que não vêm da fé não são boas obras. Todas as obras que não vêm da fé não podem agradar a Deus. Então nós entendemos que Tiago vem então com uma boa mensagem para nós. Tiago diz que sim, Deus se importa com as obras, mas Deus se importa com as obras que vêm da fé. Que obras são essas? Tiago diz que se você disser que tem fé, mas não tem obras, que obras? Não as obras da lei, mas as obras da fé. Se esta fé que você diz ter, ela não produz fruto, então essa obra é morta. E aí ele vai dizer, olha, então mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Alguns acham que Tiago está entrando em contradição ou contraposição a Paulo. Não, nós temos que ler corretamente e entender o que Tiago não está fazendo uma apologética contra Paulo. Tiago está falando de um movimento que está surgindo também paralelo ao movimento dos legalistas, dos judaizantes. Pastor, você está me confundindo minha cabeça, eu vou tentar explicar. Entenda, isso é importante para você, porque nós estamos vivendo isso no tempo de hoje. Os dois extremos estão implantados hoje. E a igreja do Senhor está se perdendo, porque nós estamos vivendo aquilo que os apóstolos viveram no primeiro século, mas nós não estamos tendo conhecimento. E são poucos os que se levantam e digam, olha, não desviam para a esquerda e nem para a direita, porque assim como Deus diz para os seus servos do passado, como o Senhor disse para Josué, olha, esse é o caminho, andai por ele, não se desvia nem para a esquerda e nem para a direita. O caminho é esse, ande por ele. O caminho do reino é simples. É simples. O evangelho é simples. O evangelho é claro. O evangelho não está estabelecido mais em mistério, não há mais mistério. O evangelho é estabelecido em revelação. Até o livro que alguns acham mais misterioso da Bíblia não tem mais nada de mistério. O Apocalipse, que é revelação. Apocalipse não é ocultismo. Alguns têm transformado a revelação de Deus em ocultismo, em esoterismo. Tem codificado o que já está decodificado, o que já está revelado. Qual é a mensagem do evangelho que salva o pecador? Arrependa, pois Cristo já morreu por você. Arrependa, se você pode crer, então creia. E quando você crê, já implica que Deus agiu em sua vida, porque somente crê aqueles que nasceram de novo. O poder do Espírito Santo aplicado na palavra de Deus é capaz de ressuscitar o homem que está morto em seus pecados e delitos, trazê-lo à consciência, e este homem então vai crer, e este homem então vai obedecer a palavra de Deus, e este homem então vai ouvir a voz do bom pastor, e vai conhecer a voz do pastor, porque Jesus diz em João, que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor, mas só são ovelhas de Cristo aqueles que nasceram de novo. Então nós estamos tentando levar um povo para o céu que não nasceu de novo.
A pior besteira de qualquer pastor é tentar levar um povo para o céu que não nasceu de novo. O evangelho, segundo Paulo, é poder de Deus. O evangelho não consiste em palavras, mas em poder. As palavras não são humanas, mas há poder de Deus, porque toda palavra de Deus é poder. Amém? Há algum mistério nas palavras de Deus? Não. A revelação. O que é poder? A palavra continua sendo criadora. A palavra continua sendo redentora. A palavra continua sendo, irmãos, salvadora. O Deus que falou, haja luz, e houve luz, ele diz, ressuscita, e o homem ressuscita do pecado, da morte espiritual. Ele diz, vem a mim, e o homem não pode deixar de vir a ele. Nenhum daqueles, diz o Senhor Jesus, nenhum daqueles que o Pai me trouxer, deixará de vir a mim. Mas ninguém poderá vir a mim se o Pai não trouxer. Mas o que está acontecendo com o evangelho do século 21? Nós temos fraudado a mensagem do evangelho. Que fraude é essa, pastor? Nós temos criado um evangelho humanista, um evangelho antropocêntrico. Que é isso? Um evangelho preocupado nos interesses humanos, humanista. Um evangelho que atende os caprichos humanos, humanista. O evangelho que atende o bel prazer humano, humanista. O conforto humano, humanista. A boa vida humana, humanista. Quando a palavra de Deus fala que nos últimos dias as coisas se tornariam difíceis, o evangelho humanista está dizendo, o paraíso vai ser implantado nessa terra. Quando Cristo diz que o reino dele não é deste mundo, o reino já está, mas ainda não. O reino, ele começou com Cristo, está sendo revelado e está em progresso, mas o ápice e a entrada definitiva para o reino dos céus vai se dar quando, irmãos? Na segunda vinda de Cristo. Tem uns que já estão inaugurando o reino e diz que a inauguração do reino depende de você. E há uma espécie de gnosticismo que havia imperado na igreja do primeiro século, que já está operando em nosso tempo. Que gnosticismo é esse, pastor? Como é que é esse gnosticismo? Era uma espécie de conhecimento místico que dizia que alguns tinham a iluminação mais do que o outro. Alguns entendiam mais do que o outro. Alguns tinham capacidade intelectual e por isso espiritual mais do que o outro. E qual o que nós vemos hoje? Gnosticismo. Estamos ressuscitando, irmãos, um monte de heresias do passado. Gnosticismo. Para que vocês acham que eu não estou falando das palavras minhas, vamos para a Bíblia. Eu poderia não falar mais nada aqui, parafrasear mais nada da palavra de Deus, somente ler e vocês vão ver o que eu disse para vocês, está tudo aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo. No primeiro capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo está lembrando a Timóteo do compromisso de fé. Paulo está lembrando a Timóteo que ele tem uma herança, que a herança de Timóteo é uma fé que ele herdara do passado e não de uma nova revelação. Paulo, escrevendo a Gálatas, ele diz, olha, eu vos digo que se um anjo do céu, eu mesmo, ou um anjo descendo do céu vos trouxer outro evangelho, além desse, que eu já vos anunciei, seja amaldiçoado, seja anátema. Não existe nova revelação. Isso é do diabo. O Espírito Santo de Deus não trará nova revelação. A palavra de Deus já está fechada. Por isso nós devemos interpretar a palavra de Deus pela palavra de Deus. Se não estiver a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. O Espírito pode levantar uma pessoa, pode dar um sonho, sim, mas não pode contradizer a palavra de Deus. E nunca mais instrutivo. O Espírito não mais levanta ninguém e diz, olha, você tem que fazer isso, ou aquilo. Isso não é aconselhável. O que nos deve guiar é o quê? A palavra de Deus. Pastor, mas como eu sei a vontade de Deus? Irmão, a vontade de Deus é clara. Qual é a vontade de Deus? Faça o que é justo. Qual é a palavra de Deus? Faça o que é certo. Qual é a palavra de Deus? Ame o seu irmão. Qual é a vontade de Deus? Perdoa.
O problema é que nós dizemos que queremos fazer a vontade de Deus, mas é mentira, nós não queremos fazer a vontade de Deus. Cristo disse que se você não perdoar o seu irmão, você não será perdoado por Deus. E você ainda quer saber se é a vontade de Deus que deve perdoar o seu irmão. Então você não quer a vontade de Deus, você quer fraudar a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus. Nós vivemos num tempo onde as pessoas sabem qual é a vontade de Deus, mas eles têm buscado outras diretrizes. Por quê? Porque a palavra de Deus não traz para eles o quê? Conforto. Satanás diz, olha, venha a mim e eu te darei todo o reino desse mundo. Satanás diz, venha a mim e eu farei com que você tenha sucesso. Venha a mim e eu darei a mulher dos teus sonhos. Venha a mim e eu darei o homem dos teus sonhos. Eu te darei a vida dos seus sonhos. Esses prazeres mundanos, quem oferece é Satanás. Jesus diz, vinde a mim. Aquele que quiser vir a mim, olha, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem aonde declinar a sua cabeça. Aquele que quiser vir a mim, tome a sua cruz e me siga. E tem que negar a si mesmo todos os dias. Jesus não te chamou para fazer a sua vontade. Jesus não te chamou para viver uma vida de satisfação, de agradar-se a si mesmo, de massagear o seu ego. Não, o cristianismo não é egocêntrico. O cristianismo também não é antropocêntrico. O cristianismo é cruz. Cristo foi obediente ao Pai até ser morto em morte de cruz. E nós devemos seguir as suas pisaduras, segui-lo e ir até a cruz. Porque se nós queremos chegar à glória, pois Ele está na glória, nós devemos antes viver a sua cruz. Negar a nós mesmos. Você diz, olha Senhor, eu não tenho mais nenhuma condenação, pode vir contra mim. Por quê? Porque eu já estou crucificado com Cristo. Oh, maravilha, né? Falar essas frases de efeito é muito bom. Quantos já cantou aquela música? Eu já estou crucificado. Quem cantou essa música já? Já estou crucificado com Cristo. Ninguém cantou? Ninguém. Olha, ninguém quer se comprometer. É bonita? Não é? E é verdade? Não é ruim não. O problema é que às vezes nós não entendemos as implicações que tem nessa letra. Estar crucificado com Cristo, irmão, significa que você não vive mais. Porque Paulo diz isso, dizendo o seguinte, olha, eu tenho prazer no sofrimento. Eu tenho prazer no meu sofrimento. Porque o meu sofrimento revela a glória de Deus. E você sabe que não há glória sem sofrimento? Sabia disso? Quando Jesus foi à cruz, o que ele disse lá em João? Já está chegando a hora do Filho do Homem ser glorificado. Aí se alguém falasse, eu também quero ser glorificado, Senhor, com você. Aí quando ele chegasse lá no Calvário, dizia, olha, você quer ser glorificado comigo? Tá, minha cruz está a sua aqui. Queria ver se esse indivíduo queria ser glorificado. Jesus não poderia ser glorificado antes de ser crucificado. E você não vai poder ser glorificado antes de se crucificar. Caminhar com Cristo é viver para a crucificação. O Evangelho não te promete flores apenas. Ele diz, olha, no mundo tereis aflições. O que você vai ter no mundo? Aflição. Ei, Jesus não te prometeu boa vida. Jesus prometeu o quê? Olha, enquanto o mundo fará festas, eles estarão alegres, vós estarão chorando. Mas calma, o vosso choro se converterá em alegria, porque vocês estão chorando, porque vocês estão como uma mãe grávida, uma mulher que está prestes a dar à luz, e quanto mais se aproxima o dia, então vocês vão estar mais em agonia. Então, os verdadeiros crentes de hoje estão padecendo grandes dores. E aquele que não está passando por tribulação, tem que perguntar se realmente está servindo a Deus. Pastor Carlos, pastor que não está tendo problema ministerial, tem que perguntar, estou pregando a palavra de Deus? Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. E o que é apostasia? Desvio da fé, falta de interesse pela fé. O homem sabe que aquilo é verdade, mas ele não quer mais a verdade. A apostasia é negar a fé decisivamente, conscientemente.
negar a fé. A fé é dura, então eu quero um caminho mais fácil. Paulo lembra Timóteo, lá no capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: lembrando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em ti. Ou seja, a nossa fé é uma herança. A nossa fé é histórica. Amém, irmãos? A nossa fé, ela é histórica. Por que ela é histórica? Porque ela aconteceu, ela começou há 2000 anos atrás. A fé aqui, irmãos, não é simplesmente essa disposição de crer. A fé aqui, irmãos, não é, eu creio em Deus. Ei, o diabo crê que estremece, que treme. A fé aqui é uma relação pessoal, de afinidade, afetiva com o Deus eterno, Deus Criador. Fé aqui é aliança. Fé aqui é um conhecimento exato de quem é Deus e do que Deus quer. Pastor, mas é difícil saber quem é Deus. Você não precisa saber quem é Deus na sua infinitude, naquilo que Ele é insondável, nos seus atributos insondáveis. Mas você precisa saber quem é Deus no que Ele revela em sua palavra. Deus é justo, Deus é bom, Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Criador de todas as coisas. Ele é o Deus onipotente, Ele é o Deus soberano, nada acontece fora da vontade dEle. Esse nosso drama, essa nossa dificuldade de viver, de caminhar, é nossa. Deus, Ele venceu e vencerá. Ele é o vencedor. Deus, Ele é o reto juiz. Ele trará juízo sobre todas as obras dos homens da face da terra. Ele é o dono de todas as coisas e Ele vai pedir conta de tudo que Ele fez. Deus é isso. Querido, no capítulo 2, mantenha a sua Bíblia aberta, no capítulo 2 da segunda carta a Timóteo, nós vamos encontrar, é interessante, o capítulo já vai começar com um apelo, de Paulo a Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouvistes, olha aí, o que Paulo está pedindo para Timóteo guardar? O que de mim, olha aí, o que de mim você ouviu, mas não apenas de mim, mas diante de testemunha. O que de mim, diante de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Então nós entendemos que a fé, o conhecimento, a sã doutrina, ela é algo que é passado para a posteridade. A sã doutrina, existe um modelo novo de evangelho. Fique atento ao que eu vou dizer para você. Você vai ver isso na internet. Você vai ouvir isso em algum momento, em algum programa, algum louco falando por aí, que existe agora um evangelho novo que deve ser destituído de toda a história. Ele deve dar um salto de 2000 anos. Em primeiro lugar, o evangelho, a palavra de Deus está aqui, ela está intacta, ela sobreviveu a 2000 anos. Ela sobreviveu ao período de 2000 anos. Então você não precisa dar um salto de 2000 anos. Amém, irmãos? Amém? Você precisa apenas conhecer a palavra e praticar. Outra coisa, os homens que debruçaram sobre esse livro, muitos homens que debruçaram sobre esse livro, na história, que estudaram a palavra de Deus, tanto os pais da igreja, os pais apostólicos, homens que ainda não estavam embebecidos com as heresias do Império Romano, que ainda não estava, com aquela igreja já miscigenada, aquela igreja sincrética romana que nós temos hoje, que foi abalada no século XVI pelos reformadores. O principal dele foi o que encabeçou a reforma, Martinho Lutero. Então, esses homens, eles estudaram. E o conhecimento que esses homens tiveram, e eles
explicaram, e eles comentaram, e eles trabalharam, e eles queimaram muitos neurônios. Eles são válidos, eles devem ser também analisados. Eles não têm o teor da palavra de Deus e não têm a autoridade da palavra de Deus, porque eles podem ser questionados. Eles podem ser questionados e alguns refutados, mas são válidos. Os movimentos que nós vivimos na história, tanto a reforma quanto a pré-reforma, a reforma, os puritanos, depois o movimento mais próximo agora do movimento wesleyano, o movimento pietista, todos esses movimentos têm muito para nos ensinar. Então você precisa ler livros desses grandes homens que viveram no passado e ver a vida que esses homens tiveram com Deus, os dilemas que esses homens tiveram com Deus. E vocês vão ver que a fé desses homens é a mesma que você tem. Você vai ver que os embates, as dificuldades, pastor Carlos, que esses homens tiveram, são as mesmas que nós temos. São as mesmas. E aí essas fraudes que se levantam hoje, dizem, olha, nós temos que agora ter um evangelho, né, totalmente gracioso, destituído de tudo que é romanizado. Uma mentira do diabo. Roma foi um cavalo de Deus para trazer a verdade até nós. Tal como o Egito, isso foi uma tese de seminário, o primeiro seminário que eu fiz em São Paulo. Roma é um cavalo de Deus para trazer a verdade do Evangelho até o século XVI para nós. Porque se não fosse a implacabilidade de Roma, se não fosse o poder do Império Romano, nós teríamos sucumbido no primeiro século, no segundo, terceiro século. Porque a igreja foi massacrada antes por Roma, para depois a igreja ser aceita, porque ela é invencível, porque o poder de Deus estava na igreja. Depois, queridos, o Egito lá atrás, Deus usou, tal como usou Roma, para preservar o povo dele, né? O Egito é uma nação ímpia, politeísta, pagã, mas o povo de Deus ficou durante quanto tempo lá, dentro do Egito? Guardado por Deus lá dentro do Egito? 430 anos. Mais de 400 anos esse povo permaneceu lá. Por que permaneceu lá? Porque Deus queria guardá-los do deserto. Deus queria guardar do perigo que as nações nômades sofriam naquela época. Amém, irmãos? Vocês entendem? Aqui no versículo 14, então, do capítulo 2, Paulo diz, lembra-lhes estas coisas, ordena-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, não perca tempo com discussões sem fundamentos, sem importância, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então não evita falatórios desnecessários, evita discutir o sexo dos anjos. Quantas vezes nós nos preocupamos mais em saber como se dá a salvação, do que em entender a importância da salvação para nós. Então, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. O que Paulo está dizendo? Ei, descansa na palavra. O que Paulo está dizendo? Só nas escrituras, somente a palavra de Deus. Ei, para de ficar inventando coisas, dedica a palavra de Deus. Ei, o que diz Deuteronômio 29? Ei, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, à posteridade. Mas as ocultas pertencem a quem? A Deus. Elas estão guardadas no Senhor. Então não vamos entender, não queira, irmãos, ir além do que a palavra já nos revelou. A palavra de Paulo diz que ele viu, né? Ele conhece um homem que é ele mesmo, é claro, que viu, ele foi até o terceiro céu e lá ele viu coisas que são indizíveis. O que Paulo diz é exatamente isso. Eu não posso mensurar, eu não posso traduzir em palavras o que eu vi.
Não há palavras, não há nada aqui na terra que possa se explicar. Então, aquilo que os olhos não viram, ouvido não ouviu, né? E não chegou e não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, queridos? Amém. Capítulo 3, Paulo então vai entrar o porquê, vai mostrar o porquê que ele está dizendo para Timóteo tomar cuidado com a sã doutrina, e o porquê que ele está então mandando Timóteo dedicar a palavra de Deus e evitar e tomar cuidado com os hereges. Ele vai dizer aqui dos tempos difíceis que vão se formar. Então ele diz, olha, sabe, versículo 3, capítulo 3, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos. Como os homens se tornariam nos últimos dias? Amantes de si mesmos. Quando começou os últimos dias, quem sabe? Há 2000 anos atrás. Quem inaugura os últimos dias? Cristo. Nós estamos nos últimos dias dos últimos dias. Nós já estamos nos dias finais. Estamos chegando já. Porque tudo se evidencia. O maior sinal de que nós estamos agora no final dos últimos dias, é no final dos últimos dias, é porque a apostasia já está aqui entre nós. Os homens já estão fazendo casamento homossexual em nome de Deus, em nome de Cristo. E diz que estão falando em língua dos anjos. E depois saem e vão cometer a sodomia em suas casas. Estão pregando uma fidelidade acima do pecado. Eles dizem, olha, o que Deus quer de você é fidelidade, então não tenha relação. Eu vi isso de uma lésbica que fundou uma igreja em São Paulo. E essa lésbica dizia assim, ela e a sua companheira, que são co-pastora da igreja, olha, aqui tem pessoas que pensam que tem prostituição dentro da igreja, tem orgias dentro da igreja. Olha a descaradez dessas pessoas. Acha que tem orgias, que é libertina. Não, aqui a gente ensina a manter-se puro, a guardar-se para o casamento. É claro, olha aí. Como o diabo é terrível. Ele sempre vai usar parte da verdade de Deus para iludir os nécios. Iludir aqueles que não entendem que as Escrituras devem ser guardadas em sua totalidade. E que o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de agora. Ele não muda. Nós entendemos que os rituais do Antigo Testamento eles passaram, mas a palavra e a moral da palavra continua intacta. Você está entendendo? Os mandamentos morais de Deus continuam intactos. Os 10 mandamentos continuam intactos. Mas pastor, mas nós não guardamos o sábado. Deveria guardar. Mas o sábado não o sábado. O seu sábado. Como é que costuma ser? Aqui a maioria são membros aqui, pastor? É? Domingo é assim? Todo domingo? Então estão transgredindo o mandamento não, para guardar o dia do Senhor, não está? Porque com a ressurreição de Cristo, a igreja, nos seus primórdios, ela começa a reunir aonde, irmãos? E participar da ceia do Senhor? No primeiro dia da semana. A igreja, ela transfere o dia deles, que é o dia de observação, de comunhão, para o primeiro dia da semana. Não foi Roma que fez isso. Não foi Constantino que fez isso. Você vai encontrar isso em Atos dos Apóstolos. A igreja reunia no primeiro dia para comer, para participar da comunhão, como era costume. Era lá no primeiro dia, por quê? Fazer menção à ressurreição de Cristo. E por quê? Porque, olha, entenda uma coisa. A aliança do Antigo Testamento não é a mesma aliança nossa. Quando 10 mandamentos foi entregue para o povo no Sinai, o que estava observando o povo, e qual era o parâmetro de dias, de calendário do povo, era o quê, irmãos? A saída de onde? De onde? De onde, irmãos? Do Egito. Então o 7º dia foi contado a partir da saída do povo do Egito. E qual foi a saída nossa do Egito? A saída nossa do Egito foi quando Cristo venceu o pecado na cruz. Mas não somente depois que Cristo venceu o pecado na cruz, porque aquele momento que vai da cruz de Cristo até a ressurreição é como aquele momento de sombrio, de trevas e de grande
batalha que aconteceu no Egito, quando os primogênitos foram mortos no Egito, mas o livramento do povo se deu quando o povo sai, na saída, não foi no dia do sacrifício, mas não foi na saída do povo do Egito que foi começado a contar. Então, qual é o dia da saída? É o dia que Cristo se mostra ressurreto e diz: vai e diga aos meus que eu vivo. Então, o dia que Cristo ressuscitou para nós é nosso primeiro dia, é o dia fundamental, é o dia que nós devemos contar como a nossa Páscoa, a nossa Páscoa. Queridos, eu vou apressar, não vou tomar mais tempo, só quero ler com vocês aqui rapidamente, capítulo 3, ainda, antes de ir para terminarmos o capítulo 4. Capítulo 3 diz o quê? Sabe, pois, isto, nos últimos dias sobrevirão, o que sobrevirão? Tempos difíceis. Difícil para quem, irmãos? Difícil para a igreja. Tempos difíceis para quem? Para quem obedece à palavra de Deus. Ei, para os pecadores, para os transgressores da palavra de Deus, vai estar. Pergunta para alguém que não é cristão verdadeiro, convertido, você está tendo dificuldade. Não está, não. O assédio do pecado está maior ou não está? A imoralidade está maior ou não está? Os escárnios são maiores ou não são? Os escândalos são maiores ou não são? Os homens se tornaram amantes de si mesmos ou não se tornaram? Os homens estão vendendo a primogenitura ou não estão? Os homens não estão indo ao inferno e fazendo pactos com Satanás por causa do dinheiro ou não estão? Nós ouvimos agora um ex-governador do Rio de Janeiro, que eu ouvi há alguns anos atrás, em 98, 97, por aí, fazendo uma propaganda totalmente de santidade, um pacto de fidelidade, sabe, agora envolvido com um dos maiores escândalos do Rio de Janeiro, foi preso, e o nome de Cristo é maculado com isso. Nós estamos vivendo dias difíceis. Brasília, um pastor muito conhecido, foi preso também, está lá preso, um homem ancião, um homem que deveria sentar em sua cadeira e aconselhar os seus netos, e ser parâmetro e ter um legado a deixar para a posteridade, dizendo: poxa, aquele homem de Deus foi um homem fiel, um homem que cabe a nós imitarmos. E agora o que nós vamos lembrar quando nós citarmos o nome dessa pessoa? E o que o nome do Senhor é vergonhoso em Brasília ter o dia do evangélico? O que os evangélicos têm feito por Brasília? Qual é o progresso da igreja evangélica se não inchar em si mesmo? Qual é a influência? Quais são os pontos positivos que a igreja evangélica tem feito em Brasília? O espírita tem feito mais. Quantas creches vocês veem com o nome creche evangélica, que tem cuidado de criança sem cobrar nada? Isso quem deveria fazer eram os cristãos, na sua integralidade de fé. Quantas escolas evangélicas você vê? Vem aqui, traga os seus filhos, lá perto da minha casa tem. E a maioria dos meus irmãos, antes de eu chegar na igreja, colocavam os seus filhos mais pobres, os mais carentes, colocavam os seus filhos para estudar lá. Quanto que essas crianças pagam? Não pagam nada e recebem ainda ajuda dessa creche. E a educação é ruim? Não. Uma boa educação de base. Mas o que é que tem por trás dessa educação de base? Tem as doutrinas espíritas inseridas. Os evangélicos é uma vergonha. Eu me tenho todo ano, quando diz hoje é o dia do evangélico, eu tenho vergonha, eu quero me esconder, eu quero fugir. Graças a Deus que eu estou indo para o Goiás, estou indo pastorear o ano que vem na cidade do Goiás, para fugir do dia dos evangélicos. Mas nós temos que reagir. Nós temos que entender o que é ser cristão. Ser cristão é mais do que, irmãos, fazer festa. É bom fazer festa? É. Nós temos que memorar e comemorar 9 anos, é bênção. Mas ser cristão é servir mutuamente uns aos outros. Ser cristão é perseverar na doutrina dos apóstolos, como a igreja de Atos 2, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. Amém? E eles tinham comunhão perfeita, e eles influenciavam o externo, ao ponto de lá de fora, eles desejarem ir para dentro da igreja, e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Porque a comunhão era verdadeira. Agora, fechar em nós mesmos, nesse nosso mundinho? Nós estamos preocupados em quê? Ganhar mutuamente
mais números. Nós pegamos um indivíduo que nem nasceu de novo e colocamos ele para ser líder né, para multiplicar ali. O nosso objetivo é o quê? É ganhar o quê? Almas? Não, nosso objetivo é crescer. Crescer em números. Assim temos vivido, irmãos. Pois os homens se tornarão amantes de si mesmos. E o que é ser amante de si mesmo, irmãos? Os homens só falam do quê? Dinheiro. Então essas igrejas que pregam só bênçãos materiais, dinheiro, elas estão atraindo inocentes para si? Não, é o amor de muitos que se esfriou. A iniquidade tem tomado conta dos homens. Os homens estão gananciosos e amantes de si mesmos. Quem são amantes de si mesmos? Os falsos pregadores e os que vão até esses falsos pregadores. Por que alguém vai lá naquela igreja que está prometendo a Mercedes para o ano que vem, se der a oferta maior? Ele vai lá porque ele é ganancioso. É igual o indivíduo lá em São Paulo, que eu morei um tempo, minha esposa é de São Paulo, eu morei algum tempo lá em Osasco. Aí, o camarada tem aquelas, dado, que irmão? Sabe aquelas bolinhas? Quem já viu aquele jogozinho das bolinhas? Ele vai rodando e eu já vi tanta gente cair naquilo, e todo mundo sabe que aquilo ali é fraude, né? Mas por que as pessoas caem naquilo, irmãos? Porque eles veem os chamariz. Qual é o chamariz? Aqueles mentirosos que ficam do lado dizendo, eu ganhei! Aí, como é que aqueles chamariz sai? Ele sai com algumas notas de 100 reais, assim, de 50 reais na mão. Eu ganhei! E eles pegam o dinheiro, põem no bolso e vai embora. Aí o povo, né? Aí o Zezinho veio lá do trabalho, irmão, saiu, né, meio tonto, trabalhou a noite toda e falou assim, olha, aconteceu isso. O irmão Zezinho, antes de se converter, saiu do trabalho, estava meio tonto, porque trabalhou a noite toda. Aí chegou lá e foi o que ele viu? Viu alguém saindo com um monte de dinheiro, balançando a mão. Sabe o que ele fez? Eu vou ganhar dinheiro também. Só que aí ele já ouviu alguém dizer, ei, não confia, tem fraude isso aí. Sabe o que Zezinho fez, irmão? Zezinho apostou 10, depois apostou 20, depois apostou 50. Sabe o que aconteceu? Zezinho perdeu todo o pagamento. E aí diz, Zezinho sabia que aquilo era mentira? Sabia, mas o que atraiu o Zezinho? Suas próprias concupiscências. Porque o homem é atraído pelas suas próprias concupiscências. O pecado está onde, irmão? Está dentro do coração do homem. Então, as igrejas mentirosas do falso evangelho estão atraindo através do quê? Do falso evangelho. Está atraindo, usando as iscas que devem usar. Qual? Uma mensagem mentirosa do evangelho. Então, você vem e você é pego no seu próprio pecado. E o evangelho agora, por que o evangelho agora da sã doutrina está difícil, pastor? Porque você está pregando o quê? Uma isca que ninguém quer mais. O que está pregando? Santidade. O que está pregando? Vida com Deus. O que está pregando? Morra. Nascer de novo é morrer. Sofra. Ei, aguente, nesse mundo você vai ter sua tribulação. É isso. Eu só vou ler agora, me perdoe, tomei muito tempo, só vou ler agora. Então, os homens se tornariam o quê? Amantes de si mesmos. E amantes de si mesmos é ser o quê? Gananciosos. É ser o quê? Presunçosos. É ser o quê? Soberbos. Eu ponho Deus à parede mesmo. Eu exijo mesmo porque eu fiz. Isso é tudo mentira do diabo. Blasfemos. Deus é obrigado a fazer o que eu quero e pronto. Blasfêmia. O que os homens apostatados estão fazendo? Eles são desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, sem domínio de si, cruéis, sem amor. Cruéis. Por que é cruel? Porque não tem pena de ver aquela aposentada, coitada, com os remédios vencidos, e não tem pena de arrancar até o último centavo dela. Cruéis. Não tem pena das almas que estão indo para o inferno junto com eles. Eles sabem que aquelas almas não têm salvação e eles não têm pena, são cruéis. Eles não gritam. Irmãos, se nós soubéssemos o perigo que as almas estão correndo, nós gritaríamos e dizíamos, olha, cuidado, tem um precipício ali, você vai cair. Nós não ficaríamos dizendo, vai de frente.
Está tudo bem. Deus tem o melhor para você lá na frente, que é o inferno. Vai cantando, você vai entrar no inferno cantando. Nós não faríamos isso não, isso é crueldade. Isso é crueldade. Cruéis. Sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto. Olha aí, Paulo falando para Timóteo. Tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino. Como é que é o ensino de Paulo? Como é as características do ensino de Paulo? O ensino que acompanha também procedimento. A minha intenção, você sabe qual é a minha intenção, você sabe quando eu faço, qual é a minha intenção, a minha boa fé. A minha intenção, a fé, a longanimidade, amor, perseverança. E o quê? Perseguições e aflições para quais me aconteceram em Antioquia. Versículo 12, para encerrar essa parte aqui, versículo 12 diz assim: e na verdade, todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Eu quero que vocês repitam comigo, vamos lá? Versículo 12, vamos lá? Versículo 12 do 3, irmãos, vamos lá? 1, 2, 3, leia. Isso aqui, pastor, é uma verdade absoluta. Isso aqui não tem tempo, isso aqui é atemporal. Foi lá e é aqui. Você está sendo perseguido, irmão? Se ainda não está sendo perseguido no início da escola, começa a preocupar. Se não está sendo perseguido porque prega a palavra, tem que se preocupar. E enquanto aqueles que pregam a sã doutrina é perseguido, o que acontece com os que pregam a mentira, irmãos? Vê lá no versículo 13. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, o pecado não é apenas do que estão enganando, também dos que estão sendo enganados. Então não fica com peninha daquele que está dando carro e depois vai reclamar que não ganhou. Porque ele é tão imoral quanto aquele que está mentindo em nome de Deus. Irmão, alguém pode dar um carro, a obra. Irmão, a palavra de Deus fala que nos primórdios da fé, os homens vendiam suas propriedades e entregavam aos pés dos apóstolos. Para quê? Para o bem da comunidade. Mas isso é um ato de fé pessoal. Isso é uma decisão pessoal. Deus mandou, eu dou. Olha, se Deus mandar alguém aqui beneficiar a igreja, tem como ou não, a fé de ninguém pode ser questionada. Mas eu menti em nome de Deus, que Deus está mandando fazer isso, que tem que fazer isso para ser abençoado, para ser bem quisto, para ser bem visto por Deus. Agora uma coisa que eu digo para você, sabe onde eu e o pastor Carlos tem sofrido? Eu, pastor Carlos, e os demais pastores que não estão nesse evangelho, têm sofrido? Por causa que tem muitos que têm o mesmo pecado daqueles que estão lá dentro, daquela igreja, que estão aqui. Estão na minha igreja. Qual o pecado, pastor? Gananciosos. A ganância faz com que aqueles que estão lá deem tudo e um pouco mais. Dê o tridízimo no ano. E a ganância faz com que os que estão na minha igreja, que ouvem a sã doutrina, diga: se eu não vou receber nada, se não me prometer que eu vou receber 100 vezes mais no ano que vem, então eu não vou dar nada. Se você não me enganar, se você não for bom de lábia, eu não vou dar nada nessa igreja. E aí, o que está acontecendo com as igrejas sérias? Estão padecendo, irmãos. Os pastores de igreja séria não estão conseguindo pastorear, porque as igrejas se tornaram miseráveis. O pecado dessas pessoas não são menores do que os dos outros lá. Porque eu deveria então dizer: Senhor, meu pastor, minha igreja não me engana, é uma igreja séria, então eu vou ajudar a minha igreja. A palavra de Deus manda eu ser fiel, a palavra de Deus manda eu não tornar pesado. Aquele que me ensina, que compartilha da palavra de Deus para comigo, como diz a palavra de Deus, esse deve também ser participante das minhas
riquezas, diz a palavra de Deus. Eu tenho que cuidar dele para que ele não faça a obra de Deus gemendo. Eu estou tomando a licença aqui, desculpe, viu, pastor Carlos? Porque eu sei que pastor é difícil, pastor exortar a igreja dessa forma. Eu estou saindo da minha igreja agora, sabe o que eu falei para a igreja lá? Não faça comigo o que você... Não faça com o pastor que vai vir para cá o que vocês fizeram comigo. Cuida do seu pastor. É mole ouvir isso do pastor? Falei, cuida do seu pastor. Para terminar, conjuro-te, pois, diante de Deus, capítulo 4, e de Cristo, conjuro-te, o que é isso? Eu insisto com precisão, com veemência, eu me inclino diante de você, e convido a você, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Olha aí, Paulo está lembrando de Timóteo o quê? Que o fim de tudo é o quê? O julgamento. Que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra. Insta tempo e fora de tempo. Seja oportuno ou inoportuno, seja em dias bons ou dias maus. Seja em dias onde o evangelho é livre para ser pregado, ou seja em dias que você vai morrer se pregar o evangelho. Pregue o evangelho, pregue a palavra, insta tempo e a fora de tempo, admoesta, repreende. O que o pregador tem que fazer, o pastor tem que fazer? Admoestar. O que é admoestar? Ensinar, né? Insistentemente. O que é repreender? Repreender é exortar, dizendo se está errado. Repreende, corrige a igreja, diga para a igreja onde está errado o comportamento. Agora, quando o pastor faz isso, o que acontece? Sai metade, daqui a pouco sai mais metade, daqui a pouco sai todo mundo. Mas eu não tenho que me vender. Pastor, vamos arrumar um trabalho, mas não vamos deixar de pregar a palavra de Deus. Vamos vender balinha, vamos fazer alguma coisa, vamos trabalhar para não depender da igreja, mas vai ouvir quem quer ouvir a palavra de Deus, porque os dias são difíceis. Quando Paulo fala difíceis, é difíceis, é inaceitáveis. Há uma inimizade entre o verdadeiro e o falso. Os homens se tornariam amantes de si mesmos, os homens se tornariam como com comichões, e buscaria para si o quê? Pregações e pregadores que agradassem os seus ouvidos, e não a palavra de Deus. Exorta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. Longanimidade aqui, irmão, não é suavidade não, longanimidade é insistência, sem parar, de forma contínua. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E o tempo é esse, não estão mais suportando essa doutrina. Mas tendo como coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Segundo o quê? As suas próprias? Aonde tem muita gente, provavelmente hoje tem um mestre que está atraindo a massa. E para atrair a massa é o quê? Atrair através das suas cobiças. Difícil, irmãos. Se recusarão a dar ouvidos, e não irão querer, se recusarão a dar ouvidos à verdade, e voltarão ao quê? Às fábulas. É o quê, irmãos? Ao misticismo. Vem aqui, fábula, vem aqui, recebe o óleo aqui, vai lá e coloca, isso é fábula. Vem aqui, dá uma oferta de 300 e recebe aqui um lencinho, isso é fábula, isso não é de Deus, isso é do diabo, isso é encantamento, isso é magia. E aí as igrejas estão enchendo de magia. Eu tenho que falar isso, eu sou profeta. Vai, leva a vassoura, essa vassoura custa R$300. Eu vi um dia um camarada no monte, com um monte de vassoura, consagrando as vassouras no monte. E os indivíduos parecem que têm fé mesmo, né, irmão? E eu fico pensando, misericórdia, Jesus. Eu falei, quanto custa uma vassoura? Uns R$10. E quanto vai sair? Aí depende, né? Quem tem mais fé... Quem tem fé de começar a campanha vai 300, né? Depois que passar, estiver na metade da campanha, aí a gente vai abaixando, porque tem que negociar, né?
Está repreendido, né, irmãos? A gente ri, mas é para a gente chorar também, né? Vamos ficar de pé nesse momento, irmãos, em nome de Jesus.